Fala, gurizada, tudo certo? Então, estamos aqui diretamente de Jurerê, Santa Catarina. Conforme no último vídeo, né, havíamos comentado que teria uma surpresa, né? Então essa é a surpresa, a gente conseguiu se reencontrar, né? Presencialmente, né? Exatamente. Normalmente faz vídeo, via chamada de vídeo mesmo, porque o Didon mora em Porto Alegre e eu moro em Joinville. Mas apresentando o canal, esse aqui é o canal Grenal dos Primos, esse aqui é o meu primo Didon, eu sou o Oscar. Podemos se cumprimentar. É verdade. Exatamente. A gente faz os vídeos tudo assim. Eu sei que... Mas, cara, ontem teve o jogo do Grêmio, né? E uma vitória aí, aqui, contra o Palmeiras, mais inesperada, porque mesmo o time reserva do Palmeiras é um time bom, né? Apesar que, na minha opinião, o Didon já vai comentar do lado dele, mas teve uns erros infantis, principalmente de parte daquele Giai, se eu não me engano ele é zagueiro, né? Mas, cara, comenta aí o que tu achou primeiro, depois a gente comenta. Então, era um jogo que, enfim, não, entre aspas, não valia nada pro Grêmio, né? Tava ali naquele limbo. Não, vale, né? Tem a pré-Libertadores, tá perto. Não, isso, mas ninguém acreditava até então que o Grêmio ia ganhar, né? E outra porque o Grêmio, né, foi muito mal contra o Botafogo ali, e tinha alguma chance, se tivesse ganho, inclusive, o Botafogo estaria já na pré-Libertadores, teria 3 pontos, porque o Grêmio tá 2 pontos agora do G8, que, né, se der Fluminense ou Cruzeiro ganhando a Copa do Brasil, então abre mais uma vaga que aí consegue o Grêmio pegar ali a rabeira da pré-Libertadores, mas enfim, também tem que dar basicamente um tiro na lua, né, que a gente diz aquela expressão, mas às vezes acontece, futebol sempre tem as suas peripécias aí, e ontem foi um jogo assim, primeiro tempo horrível, né, foi sofrível, né, o Grêmio já saiu perdendo de 1 a 0, a gente imaginou, vai terminar ali, já era esse jogo, né? No último lance, o Amuso vai lá e faz o empate, e aí tudo muda no segundo tempo, né? No segundo tempo teve uma baita, uma reviravolta, no meu ver, a principal mudança foi o Edenilson ter saído, né? Porque no que ele sai, começa já automaticamente o time melhorar. E o Pavão, hein? Fala do Pavão. O Pavor, jogou bem? Pavor. Mas ali uma nota, né, justa é o Carlos Vinícius, que, né, tá sempre jogando muito bem, fez de pênalti também. Ele errou, se eu não me engano, um gol ali que até comentei contigo que eu faria. Mas enfim, né, ele tá sempre, agora pelo menos temos um camisa 9 de confiança, né? Arthur jogou muita bola, o William entrou, a gente até ficou surpreso, né, que ele... Eu não achei que o William voltasse esse ano. Eu também meio que não vi mais notícia dele, eu falei, não, né, quando veio o cara no intervalo ali, aquecendo e entrou, né, isso aí foi uma boa notícia pra gente, jogou bem, né, jogou bem, e é isso, né, o Grêmio então conseguiu daí no final foi 3-2 o jogo, o Palmeiras ainda fez um gol ali discutível, foi revisando, enfim, no último minuto, daí deu 3-2, e o Grêmio conquistou esses 3 pontos, a meu ver, inesperado, tá? Porque eu achava que o Grêmio já estava em clima de férias e tal, e aí teve essa vitória que agora deixa o Grêmio a 2 pontos do São Paulo. Um possível G8, né? Que possivelmente belisque uma Libertadores. Cara, é que assim, o jogo também teve alguns lances capitais, né? Teve até um braço lá na grande área, que esse aqui quis meter, que era pênalti, e aí não foi nem revisado, ninguém no Grêmio reclamou, mas para mim o principal lance, não sei, eu acho que a regra fundamenta o que foi aplicado ali, mas assim, que foi o pênalti, acho que o segundo pênalti pro Grêmio. O Grêmio teve 2 pênaltis no mesmo jogo. Eu me senti até um colorado. Tá olha aí, eu me senti até colorado. Aí né? O que eu digo pra esse cabeção aqui, se o pênalti ele tem que ser marcado, independente do número de pênaltis tu recebe num jogo, porque quando deu aquela... Lembra que teve aquele jogo que teve 3 pênaltis pro Inter? Ou 4 na Copa... Não, na Copa do Brasil. Teve um jogo, não sei se foi esse ano ou no ano passado, teve uma porrada de pênalti pro Inter. Se foi, foi. É a mesma coisa o Grêmio ontem, se foi pênalti, tem que marcar o pênalti. Aí o Didon veio e fala assim, porra, mas o Inter teve 40 pênaltis marcados no ano. O Inter foi o time que mais teve pênalti a seu favor no Brasil. Mas é o que eu tô falando, né? Mas pênalti, contabilizou 2 só ontem pra eles. Então, se é pênalti, pô.
Agora, uma coisa que eu achei meio estranha ontem foi o vermelho, a revisão para vermelho no segundo pênalti. Por quê? Existe uma regra, eu estava até pesquisando aqui no chat GPT, que diz que o jogador, o clube não pode sofrer dupla ou tripla punição, né? Porque a punição num pênalti são, na verdade, 3. É o pênalti, antigamente, né? O pênalti, o cartão vermelho e a suspensão automática. Ou seja, tu lembra um penal, uma bola parada na frente do goleiro, que é muito provável que vai dar gol, o cara sofria o cartão vermelho e ainda era suspenso. Aí foi mudado para entender que o time não poderia sofrer essa dupla, tripla punição, entendeu? Se o lance ele não tem a intenção por exemplo, de agredir o cara, agredir o adversário, ou se não é um lance muito temerário, se a falta for muito forte, então não pode expulsar. Tipo, não é para expulsar, é para dar amarelo, entendeu? Porque se a falta porque o próprio pênalti ele já é uma punição, ele já é algo, a penalidade máxima no próximo. Então mudou essa regra aí. Sim. Mas que ano que foi que mudou? O chat não tá dizendo aqui agora, mas lembra que hoje em dia os caras recebem só amarelo em alguns pênaltis, não é porque é pênalti que os caras vão dar vermelho, entendeu? Aí qual que é o critério hoje? É se a regra, eu não vi o áudio do VAR, né? Mas é se a falta foi violenta demais, se ela foi uma agressão ou se foi uma falta temerária demais. Cara, na boa, o Giai, ele foi muito juvena, ele chutou, eu não sei, essa região aqui atrás do joelho, a imagem mostra isso. Só que eu não sei se é o suficiente para tu revisar um amarelo e dar vermelho, considerar aquilo uma agressão ou uma jogada temerária. Porque, não, assim, me parece que não houve uma pancada tão forte. Tu não vê o jogador do Grêmio saindo de carrinho maca depois, entendeu? Cara, ele tentou, ele foi burro, foi juvena pra caramba. Ele, sei lá se ele tentou afastar a bola, tá ligado? Só que o pé dele nitidamente veio alto e bateu aqui, não tem discussão quanto a isso. Eu só acho que não, cara, não seria para vermelho aqui, para expulsar o cara. Eu acho que ali houve um rigor de critério para expulsar o Giai ali. Mas assim, cara, o Palmeiras mereceu a derrota, assim. Porque não conseguiu sustentar um bom primeiro tempo que fez. O Abel acabou sucumbindo ali às entradas do próprio William também, mas o rapaz aquele, o bom do Grêmio, ele começou jogando, né? Como é o nome dele? Carlos Vinícius? Carlos Vinícius. Sim. Porque contra o Botafogo ele não tinha começado, certo? Ele não, eu acho que ele não começou a titular naquele jogo ali. E aí, ó, chegou um amigo aí. Mas hoje ele começou a titular, se eu não me engano, no jogo de ontem, e foi muito bem, né, cara? Eu acho que ele é um cara que não deve sair do Grêmio mais. Mas fora a parte disso, tu acha que alcança o G8? Cara, eu acho que, como eu falei antes, é um tiro na lua, né? Às vezes o futebol tem dessas coisas, mas eu até acho que sim, né? Pega aí a tabela do Grêmio. Eu acho que sim, porque eu dei uma olhada, esqueci até quem era, mas não era muito pedreira, não. Fluminense. Pô, Fluminense do teu amigo lá do... Fluminense tá Copa do Brasil, né? Tu que elogia o Zubeldia aí, o Fluminense tá... Bom, daí veio o Sport, né? Lá. Meu, o que foi aquele jogo do Sport contra o Vitória, cara? Meu, era 20 minutos, tava 2-0 já. Nossa senhora. Que a gente vai falar do Inter no próximo vídeo, né? Mas basicamente era, ao meu ver, o adversário do Inter ainda é o Vitória, né? Mas já era a 36ª ontem. Rebaixamento. Eu não sei porque tinha alguns jogos atrasados. Porque tá marcando só 2 jogos aqui, deixa eu ver. Aí tem que pegar a tabela. Se eu não me engano, são só mais 2. Portanto, tinha chance do Flamengo ser campeão ontem. Que aí deu 1-1. 36. Ele já jogou os 30, não tem um jogo a menos. O São Paulo tem um jogo a menos. Só que o São Paulo, deixa eu ver, o São Paulo joga amanhã contra o Fluminense. Com um jogo a menos, então tem que secar muito o São Paulo para ter essa chance em uma rodada. O Grêmio já está em 8º. Se o São Paulo perder amanhã na próxima, que seria a 37ª, aí o Grêmio já consegue chegar em 8º se ganhar. O Fluminense, eu ia dizer que o Fluminense é confronto direto com o Grêmio, mas a diferença de ponto é muito grande. Não, o Fluminense já está lá em cima. O Fluminense está com 55. Isso que eu digo, o Fluminense está focado na Copa do Brasil, né? Contra 46 do Grêmio.
Então a chance realmente é derrubar o São Paulo. Derrubar o São Paulo. Claro. Que não tá bem, né? São Não, Paulo o é São um Paulo eletrocardiograma, até... na verdade. mas É um- ultimamente eu acho que andou ganhando o jogo. Ganhou do Juventude, Aham. perdeu pro Corinthians. E o Corinthians também não tá lá essas coisas. Deixa eu... caramba, peraí. Partidas. Pra gente ver o São Paulo também, né? Ah, vai jogar contra o Inter. Aí, ó. Depois nós vamos falar do Inter. Vamos fazer um vídeo específico pra isso daí. Mas sobre o jogo de ontem, teve essas... tem também o Mano Menezes, né? A gente, na verdade, tava assistindo o jogo, terminou o jogo, desligamos a TV, a gente tava numa churrasqueira ali do clube, e aí desligamos a TV, quando chegamos, assim, botamos acho que é no Bagé, Canal os do caras estavam lá, o Mano botou o dedo no meio pra torcida, mesmo tendo ganhado, né? A gente imagina que foi no final do jogo, acabamos nem vendo as imagens. Não vi as Mas imagens. deve ser uma coisa que nem o Cudê, aquela vez do Inter lá, Pô, que... né? O Fabrício, o lateral, lembra daquele Fabrício? Não, mas o Fabrício foi pra torcida mesmo, ele tava... Tá, mas, bom, nós temos que ter visto Foi ele pra mais. torcida no geral, acho que o Mano deve ter sido pra um torcedor. Isso depois a gente Cara, assiste ali e pode até trazer aí pra vocês. o Mano já não era muito na dele, né? Nas épocas antigas. Agora mesmo que tá ficando mais velho, que tá apertando o botão aquele, velho, quem encheu o saco dele, ele vai mandar pra lua mesmo. Ele tem bem esse perfil, assim, E, cara, no fim das contas, por exemplo, o Grêmio elegeu um novo presidente agora, e o presidente não sabe o que fazer com o treinador. Ele não sabe se mantém o Mano, se vai atrás de um Quinteiro, os dois aí, porque o mercado tá assim. Mas o Mano, em princípio, vai ficar, né? Então, mas aí onde é que eu queria chegar? O Mano não tá nem aí, cara. Entendeu? Eu tô empregado, tu acha que eles vão me demitir? Não vão, entendeu? O Brasileirão começa em janeiro. Isso aí é outra... Não existe, na minha opinião, eu não consigo pensar em um nome de treinador que não seja de um nível de Quinteiros pra baixo, cara. Sabe? Tá, pro Inter tem o Tite ali que tá meio engatilhado. Tu não gosta do Tite, por exemplo. Eu não, mas tem quem goste, né? Seria o Grêmio Mas seria também. um nível de técnico bom. Eu não acho que o Inter Melhor vai que contratar o o Tite. Pardias lá. Eu não acho que o Inter vai contratar o Tite. O Tite não vai pedir pouco salário. Ele vai isso pedir no mínimo uns 2 milhões. Mas no mínimo uns 2 milhões, cara. No mínimo 2 milhões de salário. Agora tu imagina renovar com esse cara. E ele também não vai querer contratinho de 1 ano, não. Ou seja, se for para contratar o Tite, o salário vai ser alto. E o Barcelos ainda vai jogar a bucha para a próxima gestão. Multa rescisória também não é baixa. Cara, é o que eu falei pra ti da outra vez que a gente conversou lá sobre qualquer um. Cara, qualquer um é multa rescisória, não, cara. Qualquer um pra treinar o Richard, pra treinar o Bagronaldo, pra treinar, sabe? Esses caras não adianta, cara. É jogador, o Borré. Sabe? E não sai do time, E no Grêmio é a mesma coisa. O Pavon até jogou um pouquinho Mas lembra melhor que a ontem. gente, quando veio o Pardias, Ramon Dias aí pro Inter, eu até comentei contigo que eu achava que o Zubeldia, que também tava pra vir, era uma opção melhor. Olha, ele tá... Mas é que tu que gosta da filosofia do menos pior, pra mim o menos pior era o Ramon Dias. Sim, mas então é justamente isso que eu digo. E ele não era o menos pior, era o Zubeldia, tanto que tá mostrando porque era, né? Ramon Dias aí, parece que ele quer emplacar o filho dele, né? Então, mas eu acho que o Fluminense ele não tá numa instabilidade técnica e política tão grande quanto o Inter. Isso não. Entendeu? O Inter das portas pra dentro ninguém sabe o que é, cara. O que é aquele diretor Bisol, velho? Não, mas eu digo assim, a questão de analisar o perfil do treinador. Para mim, o Zubeldia, né, tem muitos defeitos, né, até mais que qualidades, vamos dizer assim, mas tu analisava, o que o Inter precisava? Um cara que chegasse no vestiário e, né, mandasse os caras. Quando tu olha pro Ramon ali, pro filho dele, sempre tem aquela coisa ali, tal, já tem esse perfil que, a meu ver, o Inter não estava ali tão desesperado que nem agora, né, para não cair, mas estava precisando mais do que um cara assim, uma água com açúcar, né? Tá, mas e se caiu o Mano, tu queria quem? Sabe, né? Te falei ontem, Pai Nato. Ah, não, mas daí o Renato, cara, o Renato tem que desconsiderar, porque o Renato, eu não acho que vai ser uma situação que o presidente, esse Odorico, não sei se ele gosta dele ou não, mas que ele vai abraçar já no começo da gestão dele, porque o Renato ele causa uma divisão na torcida do Grêmio. A gente viu isso. O Renato foi variado várias vezes na arena. O Renato é 50-50, entendeu? Então sobre o Renato, assim, né, que eu até te comentei ontem, que o time que da última vez que ele treinou, era muito pior do que o time que tem hoje, né? Então acho que ele tem também a característica de tirar um leite de pedra de jogadores que a gente não dá muita moral. É que eu não cogitaria o Renato, porque
o Renato, ele causa uma divisão na torcida do Grêmio. Ele não é unanimidade. Quando ele estava aqui, ele foi vaiado na arena várias vezes. Então, eu acho que também o presidente do Grêmio, que está assumindo agora, ele não ia assumir essa bronca, vamos dizer assim. Ele não ia querer, logo de largada, já na gestão dele, causar uma divisão na torcida sobre uma decisão que ele tomou de treinador. E o Renato também não cobra barato. Quando ele saiu, já estava... humano, também não já estava assim, milhão. Então, assim, se não fosse o Renato, tu ia buscar quem? Então, aí entra a questão de analisar caso a caso e... não tem um nome para dizer? Sim, que... Assim, de cabeça, não. Teria que pensar. O Maionese. Não. O Sampaoli. Nunca. Sampaoli não... Eu acho um Mano técnico de razoável para ruim. Né? Não acho ele um desastre. Então, dentre isso, o Sampaoli ou o Mano, deixa o Mano. Então, por isso que eu digo, analisar caso a caso. Mas sempre tem um que outro... O Vojvoda também não tá dando muito jeito no Santos lá, não. Então. Tá se arrastando aí pra conseguir. Às vezes é isso, o Santos meio que é um time meio que na vibe do Inter, né? Meio estranho as coisas que acontecem lá, tem a questão do Neymar, tem um time que veio da Série B e não tá agora que tá começando a engrenar, né? Então, às vezes não é o culpa do treinador, até porque eu acho que passou uns 3, 4 esse ano lá no Santos. Sim, então... Sim, mas cara, é o que eu te falo, cara. Por exemplo, trazer o Tite pro Inter, o cara vai pedir 2, 3 milhões para treinar o Ronaldo, o Aguirre, entendeu? Daqui a pouco o Vitão vai embora, daí vem um outro zagueiro, perna de pau ali, não tem como, cara, não é torrar dinheiro, sabe? Mas enfim. Cara, sobre o Grêmio é isso, vamos fazer um vídeo daqui a pouco aí, aproveitando o cenário, sobre o Inter, sobre as últimas partidas que a gente não conseguiu gravar, e sobre a perspectiva de um rebaixamento que a gente ainda não se livrou, né, cara? Te inscreve aí no canal, deixa um comentário, diz o que achou aí do cenário, da novidade, e a gente sempre que tiver possibilidade de se encontrar presencialmente, a gente vai trazer conteúdos de maneira diferente aqui para vocês. Valeu? Valeu! Isso aí, gurizada. Se inscreve aí, deixa um comentário aí. Até a próxima. Valeu.